Muito boa noite! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindas. Eu mutei o microfone de vocês, tá? Então não estranhem, mas conversem aqui comigo pelo chat. Me fala aí se é a primeira vez que vocês estão me vendo, me conhecendo, participando de uma aula minha. Me fala de onde vocês são, o que que vocês fazem, qual que é a profissão de vocês, o porquê que vocês estão aqui. Me contem que fez vocês chegarem até mim, qual que é a curiosidade, né? Eu gosto de fofocas, tá? Então, para quem me conhece, aqui eu tô vendo bastante rostinhos novos, mas para quem me conhece, eu adoro uma fofoca. Então, se vocês não quiserem me contar as coisas, eu sou apaixonada, eu vou ouvir mesmo. Agora um podcast, às vezes demora para responder, mas eu respondo. Me contem de onde vocês são, o que fez vocês chegarem até aqui, né, até mim, estar nessa aula. Enquanto vocês vão escrevendo, quero desejar para vocês que sejam muito bem-vindas. Estou realmente, assim, não sei se dá para perceber, eu estava chorando até agora há pouco de emoção, de felicidade, me conectando com Deus, com a minha espiritualidade. Muito feliz de estar podendo dar essa aula para vocês, de alguma forma eu pedi para que eles me orientassem que de algum jeito eu construa com vocês uma vida melhor ou deixo para vocês uma mensagem, aquilo que vocês precisam ouvir, aquilo que vocês precisam para o seu coração. Então, não esperem que seja só uma aula de cortes energéticos, não esperem que eu fale só sobre o curso, esperem realmente que, de alguma forma, é algo que vocês pediram para o universo para vocês aí estarem se abrindo. Ó, a Dani falou que é de São Pedro. São Pedro, Águas de São Pedro. Fica onde? Em São Paulo? Eu falo de Foz do Iguaçu, Paraná. Não sei se vocês conhecem. É aqui onde tem as cataratas, onde tem a Itaipu. A Andresa fala de São Paulo. Ai, ela né? Eu fiz um trabalho incrível para ela e ela quer entender um pouquinho mais sobre o mistério. A Julie também é aqui de Foz, da minha cidade. A Dani, eu sei que também é de Foz. Em breve eu quero abrir alguma coisa presencial aqui na minha cidade. Ai, eu vou chorar de novo. Eu tô chorando já hoje o dia inteiro, assim. Mas sabe, um chorinho de emoção. Olha que legal, o João Pessoa, Paraíba. Cara, aí, Ana, deve estar um calor gostosinho, né? Porque aqui tá frio. Eu tô com as minhas mãos assim congeladas. Eu tô com umas 3 blusas, umas 2 calças. Mas tá tudo certo, tá? Tudo certo, bora lá. Vamos, aqui no sul tá frio. Olha só, a Lu tá voltando pro Brasil, é de Niterói, Rio de Janeiro. E farei uma transição de carreira. Ai, que linda, Lu. Se eu puder ajudar, conta comigo, tá? Vamos trocar aí ideias. Vou contar um pouquinho da minha história para vocês conhecerem também. A Lari aqui de Goiânia, Goiás. Ai, que legal, adoro. Eu tenho 33 anos, eu estou, para quem não viu ainda um pouquinho sobre a minha história. Ai, de Florianópolis, que delícia! Eu amo Florianópolis, Jaque. Eu sou apaixonada por Florianópolis. Não moraria porque eu não gosto do caos do trânsito, mas eu vou visitar todo ano, eu tenho que dar um pulinho em Florianópolis. Então, vou te visitar, olha só, trocamos estadia, adoro, gente. Eu falo para minhas alunas, minhas clientes, se vocês quiserem vir para Foz, me dão um grito aqui, né? Minha casa é grande, a gente dá um jeito, né? A gente dá um jeito. Então, eu estou nesse ramo da espiritualidade já faz mais de 12 anos. 12 anos, eu comecei em 2014 estudando sobre espiritualidade, e estudando sobre apometria, estudando sobre de tudo um pouco. Até esses dias eu estava conversando com meu tio que eu lembrei que eu tinha feito 2 cursos de teologia e eu não lembrava, olha só, eu não lembrava. Eu fiz um curso de teologia na parte católica e um curso de teologia na parte da Umbanda, sabe? E eu não
esperava. Eu simplesmente falei, caramba. Mas, enfim, eu sei que de alguma forma agrega para o meu conhecimento. Atualmente, eu estou estudando sobre neurociência e espiritualidade, que é um assunto, assim, que eu sou apaixonada sobre espiritualidade, mas não uma espiritualidade religiosa. Então, quando vocês ouvirem eu falar de Deus e de espiritualidade, saiba que é assim, que é com amorosidade, como um todo. Eu não tenho uma religião, eu adoro todas elas, eu acho que todas elas são importantes para a nossa vida, e eu vivo a espiritualidade no dia a dia. E é isso que eu quero trazer para vocês, sabe? Eu quero trazer para vocês uma espiritualidade para vocês viverem no dia a dia de vocês, em qualquer profissão que vocês escolherem. Então, não é só sendo terapeuta, ou sendo pastor, ou sendo, enfim, outras coisas que você vai viver a espiritualidade, você pode viver ela todos os dias. E quando você entende e compreende isso, cara, é fantástico, é maravilhoso, te traz um quentinho no coração. A Dani também é do interior de São Paulo, ela já sabe sobre radiestesia, sobre bloqueios. Caramba, olha só, tem dificuldade de atender. Vou trazer um rolê aqui para vocês, tá, Dani, sobre essa dificuldade em atender, tá? Vou trazer no final aqui, mas vamos trabalhar isso. E aí, eu fiz a minha transição de carreira. Então, eu sou formada, eu tenho 2 faculdades, pós-graduação, MBA, etc e tal. Eu sou formada em ADM e trabalhei muitos anos na parte de turismo na minha cidade, que é muito forte. Mas também eu trabalhei muitos anos como gerente e líder de setor. Então, o cargo de liderança é comigo mesmo, sabe? Coisa para inventar moda é comigo mesmo. E eu tenho, né, essa formação, exerço de alguma forma como terapeuta, porém, as terapias ganharam meu coração. Foi quando eu comecei a fazer um mergulho interno, um mergulho profundo sobre tudo que eu estava passando, tudo que estava acontecendo, e realmente eu senti um chamado muito forte para a área da espiritualidade, para a área de terapia. E eu vou contar aqui para vocês, vazio no peito. Quem aí que não tem um vaziozinho no peito? Olha que delícia. Sabe quando você sente um vazio no peito, se sente desconectada, sente que nada dá certo, parece que, sabe, parece que põe a mão assim, as coisas não rendem, não se sente feliz naquilo que faz, sabe? E mesmo assim parece que você sente que nasceu para algo a mais, parece que você... E uma coisa muito legal, vamos ver se você se reconhece. E eu já falei isso em outras aulas minhas. Sabe quando você tá na fila do supermercado e a pessoa te conta a vida dela inteira sem você conhecer ou perguntar? Já aconteceu isso com você? Você não conhece, você tá sentada no banco esperando o ônibus, senta do lado de alguém, e a pessoa olha para você e te conta toda a vida dela. Gente, eu falo que eu tenho uma maldição. Eu falo assim, eu tenho uma maldição, porque as pessoas olham pra mim e contam coisas assim absurdas, e depois elas falam pra mim assim, ai, eu nunca contei isso pra ninguém. Aí eu, tipo, eu dou risadinha assim, eu falei, não, tá tudo certo, né? Eu já me acostumei com isso, né? A Júlia ali, isso que é o pior de tudo, eu sou uma esponja. A gente não precisa ser esponja. A gente pode ouvir? A gente pode ouvir, mas a gente não precisa ser esponja, e é isso que eu também quero ensinar a vocês, sabe? A não precisar ser essa esponja. Aí você tá lá, feliz da vida, de repente, a pessoa se sente bem e fala assim, nossa, eu me sinto tão bem de ter conversado com você, e você fica lá, xoxa capenga, né? Xoxa assim, tipo, ai, tá bom, fazer o quê? Então, a gente pode ser ajudar o outro, a gente pode, mas a gente não precisa carregar os problemas, né, deles. Então,
Isso foi uns pontos, um chamado, em que eu senti da espiritualidade me tornar terapeuta também. Só que me tornar terapeuta não foi de um dia para o outro. Eu fiz também uma transição de carreira. Então, eu trabalhava como gerente na época, eu administrava uma loja na época, e em horário diferente, né, em contrapartida, em horário diferente, eu trabalhava como terapeuta. Eu fazia os meus processos de terapia. Gente, os meus amigos, eles foram os mais beneficiados, porque quando eu comecei a rodar uns protocolos, a fazer uns negócios diferentes, a fazer isso, fazer aquilo, os meus amigos eram cobaias. Eu falava assim, vem cá, fulano, sei que você tem problema, aqui não tem. Vamos fazer um negócio aqui? Então, meus amigos, inclusive eu podia ter trazido até minha cunhada aqui para falar para vocês. A minha cunhada foi a minha cobaia, enfim, minhas amigas foram minha cobaia. Só que eu trabalhava diferente, eu fazia mais a parte sistêmica, que é uma coisa que eu também sou apaixonada. E os cortes energéticos entraram na minha vida quando uma amiga minha veio e me falou assim: Mari, eu quero fazer esse corte aqui. Aí eu olhei e falei, eu quero fazer esse atendimento aqui. Eu olhei e falei assim, eu não sei fazer. Ela falou, só olhou pra mim e falou assim, se vira. E eu falei, nossa, que amiga, né? Eu falei, que amiga. E na época eu já trabalhava com apometria, já conhecia um pouco da espiritualidade. Aí eu falei assim, tá, vamos ver, né? Vamos ver. Foi quando eu comecei a trabalhar com os cortes energéticos e eu comecei a moldar os atendimentos de cortes energéticos, que daí eu comecei a ver as pessoas fazendo e eu falava assim, gente, que rolê é esse? Porque acendeu fogo e o fogo queimou ali, começou a chamar alta porque tá gritando com fulano, e eu olhava para aquelas. Vocês já assistiram que eles chamam de fofoca de vela? Eu fico vendo aqueles vídeos assim e falo, caraca, eu não tô vendo nada disso, eu tô vendo outra coisa, né? Na energia, no rolê das coisas. E aí eu ficava assim, tipo, chocada, falei, não é bem assim. E aí foi quando eu criei a minha metodologia de cortes energéticos. Quem aí, né, não fez um corte comigo, corte coletivo? Quem aí já fez um corte coletivo e fala assim, você não precisa dos meus dados? Eu falo, não preciso. Por quê? Porque a espiritualidade, ela sabe quem é você. Ela sabe para onde é para direcionar a energia. Quantas vezes eu já não cheguei nas minhas clientes e falei assim, eu senti esse corte aqui para você, um atendimento coletivo, ó, vê aí se faz sentido. Porque quem fez, tudo é energia. Tudo é energia. Quero que vocês entendam que tudo é frequência, tudo é energia. E aqui eu trouxe para vocês uma escala vibracional. Onde será que você está nessa escala vibracional? Dentro do curso, eu vou ensinar a como transmutar as energias. Então, quando a gente fala de cortes energéticos, eu quero que você entenda que a gente não vai cortar realmente um laço. A gente vai transmutar. Só que se eu falar para você que a gente vai transmutar a energia, meu, que xoxo, né? Você vai falar, essa menina é doida. Quero uma coisa que resolva mesmo. Mas quem aí não fez um atendimento comigo não viu que resolveu mesmo? A minha transmutação de energia. Então, na verdade, a gente não faz um corte energético. Nós fazemos e eu ensino a transmutar a energia. Então, quando um cliente chega para mim nessa energia aqui, do medo, da vergonha, da culpa, da raiva, olha só, essa energia aqui, ó, de 250 até para baixo, são energias de pessoas que não prosperam. Quem aí fez radiestesia sabe o que eu tô falando, né?
São energias de não prosperar, porque é uma energia baixa. Dinheiro gosta de energia mais elevada. Isso eu vou falar na aula de escassez financeira, para vocês entenderem melhor. Quando chega um cliente até mim, geralmente elas estão nessa energia, nessa vibração. E sem usar a radiestesia, a gente vai transmutar a energia para essas energias aqui de cima, de paz, de alegria, de amor. Como? É um pouquinho complexo, mas é muito eficaz, que é fazendo uma reprogramação mental na mente da pessoa. Então, quando a pessoa vê o corte sendo feito, né, deixa eu mostrar aqui para vocês. Opa, deixa eu mostrar uma foto aqui. Então, os cortes energéticos que eu faço com as velas é assim. Consigo aumentar? Consigo. Temos vela, temos barbante, temos sal grosso. E eu prezo muito pela simplicidade. Não precisa usar pólvora, não precisa usar ervas, não precisa usar óleo. Porque o que a gente vai fazer é tudo com base na neurociência, na ciência, na transmutação, porque tudo vibra. Tudo vibra. Quem aí gosta de ouvir uma música chorosa? Sertaneja, daquela chorosa. Nossa, sai depois arrastando o chifre no asfalto lá, querendo beber uma pinga, né? E aí, o que acontece? Fica com a energia baixa, as coisas começam a quebrar, começa pagode também, as coisas começam a quebrar, as coisas começam a dar certo, e aí não sabe por quê. Eu não sei por que a minha vida não dá certo, mas tá todo dia ouvindo um pagode lá. Cara, tem até uns louvores, tem até louvor com energia baixa. Até vi esses dias a menina mostrando do Socorro Deus, né? Socorro Deus, naquela escala que eu mandei para vocês, é uma energia de desespero. Então, em vez de aumentar, baixa a energia da pessoa, né? Então, o que a gente faz dentro do atendimento? Nós fazemos uma limpeza. Então, primeiro a gente vai limpar as energias, vamos identificar o que está acontecendo. Nós vamos limpar as energias. E aí, o que muitas outras terapeutas cometem é que elas não colocam energias boas e positivas. Então, tem todo um passo a passo, tem todo um processo que você vai tirar as energias ruins e vai colocar energias boas. E dentro dos cortes, não é só acender as velas e se mandar, deixa queimar. Não, você vai sentar e você vai ver, você vai ler as energias. Mas, Mari, eu nunca li as energias, não sei o que você está falando, nunca vi isso, nunca vi espírito, nunca senti nada. E eu falo para você que é possível igual. Eu já tive alunas que entraram descrente na outra turma, falando que nunca sentiu nada, nunca viu nada, e eu fiz um passo a passo do processo de transformação para ser terapeuta, para sentir as energias. E ela falou assim, cara, eu já tinha feito curso de constelação familiar e eu não sentia. E com os cortes energéticos eu senti. Então, quero saber, tem dúvidas até agora? Tranquilo? Me contem aí, se você fosse fazer um corte energético, que tema que você faria? Que tema vocês acham que é possível fazer? E tema que... Cara, eu já fiz temas sobre tudo que é tipo. Inclusive, hoje eu estava falando com a minha amiga sobre fazer sobre gravidez. Eu falei, cara, é super possível. Não te prometo que você vai engravidar de um dia para o outro,
Porque, assim, os cortes energéticos, eles têm uma parcela. A terapeuta, ela tem a sua parcela. Mas o cliente, né, o atendido, ele também precisa fazer. Todos os temas são super possíveis ser feitos. Então, quando você for, você que é terapeuta, e estiver dentro do meu curso e chegar clientes para você, igual ontem mesmo, eu tinha uma aluna da turma 1 que ela me perguntou, olha, eu tô com uma dúvida, como que eu faço para atender essa cliente aqui? Aí, o que era a cliente dela? Ela estava tendo problemas no relacionamento atual, que ela não conseguia se desvincular, não conseguia sair, o cara era super narcisista e ela sabia disso, o cara atraía ela e jogava na cara dela. Aí eu falei para ela assim, eu falei, olha, conversa com ela e pergunta aonde que ela se sente culpada nos relacionamentos anteriores para saber se ela não estava num pacto de vingança. Dito e feito. Ela falou, cara, você realmente é uma bruxa, porque ela falou que realmente se sentiu culpada no relacionamento anterior e etc e tal. Então, dentro do curso, eu também faço essas orientações e ajudo vocês a entenderem como vocês vão atender o seu cliente. Então, Dani, ali, quando você falou ali, eu não sei, eu me sinto insegura sobre atender, eu vou ajudar. Eu vou enfiar vocês de qualquer jeito a atender. Quem estava nos grupos antes que eu fiz o bazar para as meninas atenderem também, mas tem todo um processo, tem todo um passo a passo, porque não é só sobre cortar, é sobre a gente transformar vidas. E eu sou muito grata por transformar vidas e eu quero ensinar outras pessoas também a fazerem isso. Já me perguntaram assim, ai, Mário, você não tem medo das meninas roubarem seus clientes? Eu falei, não. Vocês sabem que tem muita gente doente, né? Quem aí não tem uma amiga que precisaria de um corte energético? Quem aí não tem? Né? Que você fala assim, você deveria fazer. Mas me contem aí sobre que temas que vocês fariam um corte energético. Vamos lá, me mandem. Quero saber. Sobre que temas que você faria? Quero saber. Enquanto todos, todos os temas, ah, sabem que o que os meus atendimentos não fazem, né? Enquanto vocês estão me mandando aí, eu vou falar para vocês. Eu não trabalho atualmente, eu já trabalhei com entidades dentro dos atendimentos. Quem me ensinou todo o processo, alguns tipos de protocolo, alguns tipos de atendimento, foram as minhas entidades que eu trabalhava na época, que eram os ciganos. Então, antigamente, eu tinha, assim, uma equipe que me auxiliava, mas hoje em dia eu não trabalho mais com entidades. Eles me ajudam, sim, super, em várias coisas, mas não necessariamente você precisa ter entidades. Não necessariamente você precisa fazer com eles. Eu vou ensinar uma forma realmente dentro das práticas de alta magia. O que é alta magia? Foi quando eu estudei hermetismo. Quem aí já ouviu falar, né? Das leis herméticas, né? Das questões herméticas, da magia hermética. Dentro do hermetismo, eu aprendi a fazer tudo sem precisar de incorporação, ou sem precisar, né, de alguma forma, das entidades. Eu respeito eles, eu sou muito grata por tudo que eles fazem, eles me acompanham, mas eu já não faço isso. E é engraçado que esses dias eu estava lendo um livro do Napoleão Hill. E dentro do livro do Napoleão Hill, ele fala sobre a conexão com a mente, com a inteligência infinita.
E o que é essa inteligência infinita? É a espiritualidade. E dentro do livro dele, cara, eu posso mandar uma foto para vocês verem. Eu mandei para minha amiga, que eu achei muito legal, que ele fala a capacidade que outras pessoas têm, psíquicas, de se conectarem com outras pessoas. E eu falei, caraca, Napoleão Hill tá falando sobre isso. E olha que ele fala disso, ó, esses livros dele é de 1933. É muito antigo. Então, essas práticas de conexão parapsíquicas, de se conectar com o campo do outro, de ver o campo do outro, pode sim ser desenvolvida por qualquer um. Basta estudar e querer. Então, financeiro, manipulação de sogra. Gente, manipulação de sogra, socorro. Mas vamos lá. Dentro do financeiro, Lu, eu vou ensinar, eu vou trabalhar esses temas de crenças de dinheiro e crenças de financeiro, escassez financeira, eu vou ter uma aula só sobre isso e eu vou explicar titim por titim para vocês, tá? Combinado? Mas vamos lá. Manipulação de sogra. Uma coisa que eu aprendi muito é que nós atraímos as situações que nós vivemos hoje. Nossa, Mari, mas eu não mereço isso. Minha sogra é uma chata. Ela me pica, ela não deixa meu marido em paz, não deixa minha vida em paz. Mas, de alguma forma, inconscientemente, você atraiu essa situação. Sinto dizer, é dolorido, é dolorido. Mas, dentro dos cortes energéticos, sim, é possível fazer esse processo de liberação dessa manipulação. Como? Dentro de você. Lembra que eu falei para vocês agora? Quem atrai é vocês. Então, quem repele também é vocês. Então, você vai ter que virar a chavinha para você conseguir lidar melhor com essa manipulação da sogra, para isso não te atingir mais. E, cara, eu não sei explicar, às vezes eu falo que é bruxaria mesmo, porque dá um resultado que, olha, você fica boquiaberta. Assim, a pessoa para de encher o saco, as coisas acontecem. Mas eu não trabalho e eu não ensino sobre afastamento. Afastamento é uma energia, é uma magia que eu vejo muito pesada e muito densa. Então, quando chega para mim mulheres falando assim, ai, Mari, eu não aguento mais meu ex fica me ligando, meu ex me enche o saco, meu ex bate aqui na porta da minha casa. Eu falo as coisas para elas, às vezes elas não gostam, mas elas estão atraindo esse ex ainda. Então, dentro delas ainda precisa ser trabalhado para elas se desapegar dele. Aí eu explico, falo assim, ó, eu não posso fazer ele se afastar de você, mas eu posso fazer mudar uma chavinha interna para que você consiga lidar melhor com essa situação e dar um ponto final nisso. E as coisas acontecem. Vocês já sabiam disso? Já tinham esse conhecimento? Criança interior, a gente pode fazer sim um atendimento sobre. Tem uma amiga que quer se separar, mas o marido não. Ela me perguntou se daria para fazer radiestesia esse corte. Eu acredito que o divórcio energético daria, né? Então, Dani, o que vai acontecer? Eu já peguei muitos casos muito similares. Não é que o marido não quer. É ainda dentro dela alguma coisinha que não faz ele aceitar. Como se ele se sentisse ainda querendo proteger ela. Vamos dizer assim. Eu não conheço a história, eu teria que entrar na energia para entender. Mas é como se o marido dela, uma suposição, ainda sentisse a necessidade de protegê-la, de cuidá-la, alguma coisa assim. Quando a gente faz o divórcio energético, como vocês conhecem, ou um corte energético com as velas, a gente vai fazer a transmutação da energia dela para prepará-la e ela conseguir dar um ponto final. E aí ela vai conseguir fazer movimentos para que ele aceite. É surreal, às vezes, como as coisas acontecem. Então, dentro dos meus atendimentos, além de ensinar sobre as energias e essas técnicas, eu trabalho com a constelação familiar. Então,
as meninas que são consteladoras, eu nunca mais fiz uma constelação familiar. Eu falo para elas assim, vamos fazer um corte energético? Porque, cara, eu vejo que não tem mais necessidade de abrir campo, trazer ancestralidade, não sei o quê, porque você já sabe de onde está vindo. Então, quando você fala assim, vamos fazer um corte energético, e dentro do corte você conseguir fazer uma atividade sistêmica, uma mini constelação, desbloqueia muitas coisas. E aí, quando você pega esse caso, igual que eu trouxe aqui, que o marido não quer separar, a gente vai fazer uma constelação dentro desse atendimento, e aí a gente vai falar assim: olha, não quero mais, chega, eu me coloco no meu lugar. E aí ela vai sentindo no campo dela, no corpo dela, e vai conseguindo se desvincular. Cara, é incrível, sabe? Com os cortes energéticos também é possível cortar feitiços que ela faz? Sim. Eu trabalho muito com desfazer feitiços, mal olhados, trabalhos, né? Trabalhos feitos. Então, saibam que vai chegar para você aquilo que você vai saber lidar, trabalhar e tratar. Não vai chegar nada daquilo que você não seja capaz de resolver. E muitas vezes as coisas que vão chegar para as terapeutas são histórias muito similares com aquilo que você já viveu. Então, o que eu atraio? O que eu atraio? Parece que tinha caído um bicho no meu quintal, mas lá. O que eu atraio de pessoas que tiveram relacionamentos narcisistas? O que eu atraio de pessoas que não conseguem sair de um relacionamento? O que eu atraio de situações com a mãe é surreal, porque são coisas que eu curei em mim. Então, eu saí de um relacionamento, gente, quem conhece minha história, dois relacionamentos muito difíceis. Ele era super narcisista, eu falo que ele só não me agredia porque, por Deus mesmo, não permitia. E o outro foi quando eu amava demais ele, mas eu falei, chega, por amor a mim, porque eu quero crescer e eu quero evoluir e eu preciso sair daqui. Tava adoecendo demais. Então, quando chega as minhas clientes me contando as situações dela, os casos dela, eu falo, eu sei o que você está sentindo. E é verdade. Transição de carreira, eu sei o que é. Já passei por isso. Meu Deus. Peraí, gente. Só um pouquinho. É sempre assim, né? Quando a gente tá no fio ali, sempre vem uma coisa e corta no meio, né? Eu tenho dois cachorros gigantescos e eu ouvi ela latindo, achei que tinha caído até um gato no quintal pelo alvoroço que deu. Então, sim, a gente consegue fazer dentro dos cortes energéticos também essa questão de desfazer magia, desfazer feitiço, e eu ensino isso também dentro do meu curso, porque não basta só desfazer as magias, a gente tem que fazer um campo de proteção, certo? Trabalhar sobre padrões ancestrais no campo amoroso, sim, é possível sim, Amanda, juntamente com o campo sistêmico, né, que eu falei para vocês. Então a gente não vai trabalhar só o campo energético, divórcio energético, como a galera fala. E outra coisa, mas isso eu vou fazer um pouco. Eu vou ensinar o básico, mas eu pretendo fazer com mais profundidade, é ensinar dentro do corte, quando a gente abre um campo falando de vidas passadas. Dentro do atendimento também é possível fazer um processo de liberação de vidas passadas. Por exemplo, né? Limpeza de padrões, não. Como é que fala? Pactos de vidas passadas, né? Quem aí, não sei, provavelmente vocês não vão saber, mas
foi um padre, alguma coisa religiosa em vidas passadas que fez pacto de castidade, fez pactos de pobreza, né? Então, acontece, sabe? Acontece. E ainda às vezes repete na vida atual. Então, dá para a gente fazer, sim, esse processo de desprogramação, de liberação dessas vidas passadas também. Dúvidas, perguntas? As meninas que são terapeutas, tarólogas, radiestesistas, saibam que é muito, muito diferente o resultado para o seu cliente de fazer uma mesa de radiestesia para um corte energético. É muito diferente porque o nosso cliente, ele é visual. As pessoas, elas são visuais. E quando elas vê aquele cordãozinho se rompendo, automaticamente no cérebro delas vira uma chavezinha. E elas se sentem tipo, uau, agora eu estou livre, sabe? Então dá aquela sensação de alívio, dá aquela sensação de acabou, chega, né? Então, tem um resultado muito mais rápido, eu percebo isso, que se tem resultados muito mais rápidos e também muito mais, às vezes, visíveis. Para vocês que são tarólogas, né, saibam que dentro dos códigos energéticos, e no curso eu falo sobre isso, eu ensino a abrir as cartas do tarô para vocês conduzirem também o campo e entenderem melhor o campo e saberem conduzir, trazer mensagens e tudo mais, sabe? Só que uma coisa que eu falo até no começo, eu vou querer que vocês tragam confiança para vocês mesmas, porque eu sei que as minhas alunas da outra turma, elas estavam usando o pêndulo para responder as perguntas. Eu falava, não, vamos sentir, vamos primeiro sentir e depois vocês confirmam, tá? Então eu explico sobre isso, eu trago isso, e para as meninas que são tarólogas, saibam que vai ser um plus a mais que vocês vão poder trazer para o cliente de vocês. Então, quem aí, né, já não viu no campo, e eu já recebi muitas indicações de tarólogas, né? Olha, tem que tratar isso aqui para você se desbloquear do passado, se desbloquear dos pais. Sua mãe ou seu pai está incomodando. Então, para você vencer na vida, você tem que, né, fazer um corte, uma limpeza com os pais. Então, você vai poder fazer isso. Você vai poder oferecer isso para o seu cliente, sabe? Então, vai ser um plus a mais que você vai conseguir fazer. E coisas que eu não faço. Eu não faço amarração, não ensino e não faço adoçamentos. Não faço. Por quê? Primeiro, se eu fosse fazer a amarração para uma cliente, eu iria fazer um formulário, uma entrevista. Eu iria fazer. Ia perguntar, fulano, ganha quanto por mês? É bom de cama? É bonito? Fulano, o Jurandir, né? Te trata bem? Por que você quer fazer essa amarração? O Jurandir, ele é o bicho da goiaba, ele é famoso, sabe? Então, porque as pessoas elas querem se amarrar com caras que, gente, não querendo julgar, mas já julgando, só. E nem assim vale a pena fazer a amarração, é verdade, né, Lu? Nem assim vale a pena. Porque é um rolê muito louco, assim, né? Então eu não ensino a fazer amarração, eu acho que não vale a pena, não perco meu tempo, não acho legal. Estou colocando aqui o meu ponto de vista, se você faz, gente, aí é com vocês, tá? Mas eu não ensino, não é uma coisa que eu faço.
É, serve para desfazer amarração amorosa? Serve. Tanto para a pessoa, inclusive hoje eu fiz um corte onde fizeram uma amarração com o marido da minha cliente. E aí, no processo de harmonização de casal, que é o que eu já vou contar para vocês, eu vi a amarração feita para ele. E eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada. Então, eu desfiz a amarração que fizeram para ele, que não foi minha cliente que fez, porque queria separar eles. Também dá para ver no campo, quando a cliente faz a amarração pro ex, e aí por isso que muitas vezes as mulheres não conseguem se desvincular, porque fizeram um adoçamento, fizeram a amarração pro ex, e aí agora estão sofrendo porque funcionou nela, mas nele às vezes não. Que mais? E quando o cara ou a pessoa, a mulher fez, para o cliente também dá para desfazer a amarração. A gente consegue sim desfazer. Comigo não tem essa. Não sei se vocês já viram vídeos de fofoca de vela, então comigo não tem essa do tipo, ai, porque não deu para cortar? Ai, porque a espiritualidade não permitiu. Gente, desculpa, é meu ponto de vista, mas é mentira. Porque se o cliente chegou para você e se tem dentro do seu coração em fazer isso, em aceitar isso, e a cliente pagou para isso, ou você que vai fazer para você mesma, saiba que não existe esse negócio de ai, que não deu certo, que não vai dar certo sim. E vai funcionar sim. Funcionar, vamos fazer o corte sim. Ah, porque a vela apagou, porque não sei o que aconteceu. Não, gente, a vela apagou porque simplesmente houve um vento. Tu não vai falar para cliente que você vai morrer porque a sua vela apagou. Gente, eu te juro, eu já vi cada absurdo das tais fofocas de vela, que eu fico, caraca, como é que pode? Então, eu ensino sobre os acordos espirituais que você vai ter dentro dos atendimentos, para você entender o que é o apagar a vela. O que é isso? O que é a vela cair? Nossa, a vela caiu é porque a pessoa vai cair doente. Eu fico, nossa, não precisa, gente. E daí a cliente, em vez de sair melhor do seu atendimento, vai sair pior ainda, né? Então, eu nem sei porque eu entrei nesse assunto, mas vamos lá. Adoçamento. Eu prefiro 1000 vezes fazer uma harmonização de casal. O que é isso? Dentro dos cortes energéticos, lembra, não é corte energético, é transmutação de energia. Corte energético é só um nome dado para facilitar o processo. Então, eu não vou ensinar vocês a colocar uma tesoura ali no meio, porque eu acho tesoura ou adaga ou alguma coisa no sentido, porque eu prezo muito pela simplicidade. E até você limpar a adaga, limpar a tesoura, e às vezes as pessoas compram tesoura que derrete toda e tem que comprar outra, vai ter mais custo e não sei o quê. Não precisa, gente. Simplicidade. E prato que quebra não é magia negra. Prato que quebra é a fusão do quente com frio. Como é que é o nome disso mesmo? Fusão do quente com frio? Fugiu o nome. Mas tem um nome para isso. E fala assim, não abre a porta da geladeira quando tá quente, senão você vai ficar com a boca torta. Não lembro, mas tem um nome para isso. Me ajudem aí, que se alguém lembrar. Então, o prato que quebra, na verdade, não é por conta de magia, de não sei o quê. É porque, às vezes, as pessoas colocam ervas, colocam pólvora, colocam não sei o quê dentro do atendimento e faz realmente o prato esquentar. Choque térmico. Muito bom. Ah, adorei. Isso aí, Fer. Choque térmico. E aí quebra. Viu que vai quebrar? Porque quente com frio quebra. Então, nem tudo é espiritual, nem tudo é magia negra, nem tudo é. E as pessoas, elas falam isso
não é pela ignorância, mas foi como elas aprenderam. E tá tudo bem. Tá tudo bem se elas acreditam nisso. E tem pessoas que acreditam nisso também. Mas o que eu quero ensinar é realmente voltado para a parte da ciência, voltado para a parte energética, de uma forma mais científica, porque, gente, por mais que eu seja clarividente atualmente, e escuto, vejo, eu sou muito cética. Sou muito cética, muito cética. E é por isso que eu fui para a área da ciência. É por isso que eu fui estudar esses conceitos para entender melhor. Até para explicar para as pessoas de uma forma mais simples, né? E aí eu estava falando da harmonização de casal. Vamos lá, vem comigo aqui, cola em mim. O casal tá brigando. Nossa, tá brigando. Tá cheio de mágoa dentro dessa energia, desse campo, dessa casa. Tá cheio de mágoa, cheio de briga. Não consegue um olhar para a cara do outro que tem ranço. Como é que você vai adoçar uma pessoa dessa, gente? Como é que você vai adoçar uma convivência dessa? Não é legal. Como é que você vai botar açúcar em algo que já tá estragado? Então, o que eu oriento? Vamos fazer uma harmonização para você se liberar dessa mágoa, se liberar dessas brigas, dessa tristeza, desse ranço, porque você limpando essas energias vai adoçar. Porque daí a gente lembra, tirar coisa ruim, vamos colocar coisa boa. E aí a gente coloca amor, a gente coloca temperinho ali de prazer, de libido e tudo mais. Certo? Então, eu não gosto de fazer adoçamentos, eu prefiro fazer esse processo de limpeza e depois adoçar, e depois harmonizar. Você acha interessante fazer antes, para mim, um corte, desbloqueio esse medo de atender? Vamos lá, Dani. Dentro dos meus cursos, dentro do meu curso, dentro da mentoria, você vai fazer primeiro para você. Olha só que legal, já tô dando spoiler. Você vai fazer tudo para você. Na verdade, não é você que vai fazer para você, o seu coleguinha vai fazer para você. Então, dentro do curso, a gente tem um sorteio, né, para quem está ali, como se fala? Para quem está acompanhando, para quem está em dia com as atividades, com as aulas, eu faço um sorteio um pouco mais para frente, obviamente, quando a gente começar as práticas de cortes energéticos. Então, dentro do curso, tem as práticas de cortes energéticos que eu vou sortear entre os coleguinhas. Eu vou determinar os temas, então tem temas X. Por quê? Porque eu sei que tem um protocolo para te desbloquear com esse medo de atender. Então, dentro da outra turma que eu fiz, as meninas também tinham medo de atender. E aí, primeiro, elas praticavam com as colegas, porque elas sabiam que as colegas também estavam praticando, e iam se desbloqueando desse medo. Então, não é só um curso, gente. Não é só teoria. É um processo de transformação de vida. É um processo onde eu vou te transformar para que você atenda, para que você se sinta mais confiante, para que você se sinta com mais clareza. Eu vou trabalhar o desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento psicológico, psíquico, mental. Eu vou fazer minha parte, vou ser bem sincera, eu vou fazer minha parte. Eu vou ensinar tudo, vou dar o caminho das pedras. E também o processo de transição de carreira. Mas quem, obviamente, vai ter que trilhar é você. Eu não consigo ainda ensinar, eu vou ainda dar algumas orientações, algumas sugestões dentro do Instagram, né, para divulgar o trabalho, mas ainda é muito, eu vou estar um básico, né, porque eu vejo que ainda as pessoas precisam do básico, eu não consigo ensinar muita coisa. Então,
Saibam que o meu Instagram, ele tá meio abandonado, porque eu estou passando por um processo interno muito grande, um processo interno de transformação de vida. Eu nem ia abrir essa terceira turma para vocês terem uma ideia, pelo fato de que eu queria me resguardar, mas aí eu senti muito forte no meu coração e não, Mari, eu acho que até agosto você dá conta assim de começar uma nova turma. Muita gente me pede para fazer corte para si mesma e eu não ensinava, eu não tinha um curso sobre isso. Eu falei, cara, como é que eu vou ensinar isso? Sendo bem sincera, eu não sei ainda como eu vou ensinar quem não vai ser terapeuta um corte para si mesmo, mas eu sei que a espiritualidade está me trazendo tudo isso, eu sei que é capaz, nem que seja uma auto-apometria, uma auto-hipnose, uma auto-PNL, mas vocês fiquem tranquila que eu vou entregar para vocês aprenderem a fazer corte para si mesma. Funciona igual? Funciona. Funciona, sabe por quê? Porque você vai ter um problema que você quer resolver. Se você não abrir, sentar a bunda, acender, fazer o seu ritualzinho, acender as velas e ver e visualizar, e focar nisso e deixar a resposta vir, eu sei que vai funcionar. E eu acredito muito que vai ser incrível, porque eu faço os cortes para mim mesma muitas vezes. E eu sei que quando eu sento ali para olhar para aquele problema, as respostas não chegam. E muitas vezes a gente está tão no automático, né? Tá tão automático, tá tão assim, tipo, acelerado, e isso e tal, e as coisas não. Você não consegue pensar. Por que muitas vezes boas ideias chegam quando você tá tomando banho ou lavando louça? Quem aí já não tem isso, né? Tipo, nossa, uma ideia maravilhosa. Tava lá tomando banho. Sai do banho e esquece. Quem aí já não acontece isso com vocês? Acontece isso com vocês? Comigo direto. Direto. Quero saber. Uma coisa que me perguntam muito. Quero dúvidas de vocês, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre curso, sobre corte, sobre atendimento, sobre qualquer coisa, vocês me perguntam. Sobre a minha vida, tá? Vocês podem perguntar. Uma coisa que me perguntam muito, se, por exemplo, vai fazer um corte energético para o ex. Existem dois tipos de pessoa. Uma pessoa que vai querer perguntar se o ex vai sofrer, vai continuar sofrendo, acreditem, tem. Ou a outra pergunta é se o ex vai sentir alguma coisa. Um exemplo. Então, eu dou muita risada, né? Principalmente para aquelas que chegam para mim e falam assim: meu ex vai continuar sofrendo por mim? Aí eu falo, vou ser bem sincera, eu nunca perguntei para um ex se ele sentiu alguma coisa, então eu não sei te responder. Porque é verdade, tipo, não sei. Nunca perguntei para outra parte se ele parou de sofrer ou se ele tá sofrendo. Eu quero saber de você. Meu foco é você, meu foco é a sua energia. Então, eu falo para meus clientes isso, né? Aí tem umas que falam assim, mas meu ex vai sofrer, tipo, eu quero que ele sofra. Eu falo, não, pode ficar tranquila, o que é dele, e realmente isso é verdade, o que é dele vai ficar com ele, sabe? Ele vai sentir aquilo que é dele. Eu não posso mudar as coisas dele, porque ele vai sentir as coisas dele. Então, eu vou mudar você, vou liberar você, vou transmutar você. E se ele tá sofrendo, deixando de sofrer, ou se tá acontecendo alguma coisa, se ele tá feliz, ele vai continuar do mesmo jeito, sabe? Então tem esses dois tipos de cliente. E uma coisa legal que eu lembrei, que eu conversei até com uma cliente esses dias, dentro dos meus atendimentos não tem catarse. O que é catarse? Você sabe o que é catarse? Catarse é
ficar doente, ficar... O máximo que acontece é sono, e às vezes por causa do nervosismo da dor de barriga. Mas esse é o máximo que acontece. Existem pessoas que têm muitas catarses, principalmente a galera que fala do Hélio Couto, não sei se vocês já ouviram falar, que faz frequência harmônica. Então, dentro dos meus atendimentos, não sofre catarses, muito pelo contrário, você já sai, e o intuito é você já sair bem, sabe? Você já sair, ressonância harmônica, você já sair bem. Aqui, ó, eu tenho as minhas clientes aqui, né? Quero que vocês contem aí como é que vocês saem depois dos atendimentos para as minhas clientes que já fizeram coletivos e individuais aí para as futuras terapeutas. Contem para elas. E falem bem de mim. Falem que eu sou legal. Eu sou legal, eu acho. E aí também é muito surreal como acontece o processo de transformação da pessoa. Vou dar um exemplo. Eu tinha uma cliente que ela fez para insegurança. Ela se sentia muito insegura. E aí eu falei para ela foi e fez um corte energético sobre insegurança. Beleza. Eu vi que a insegurança vinha da infância, etc e tal, e lá. Aí ela chegou pra mim e falou assim, Mari do céu, me perdoe. Eu falei, perdoa por quê? Eu me senti tão insegura que eu comecei a fazer um curso de não sei o que lá. Aí eu falei, então, vamos lá. Isso é bom. Daí ela falou assim, como assim isso é bom? Eu falei, sim, isso é bom, porque o curso que você está fazendo vai te trazer o quê? Segurança. E não é isso que você estava buscando? Segurança? Porque você ia entrar num processo que você não tinha conhecimento. Então, para que você tenha segurança, você quer ter conhecimento daquilo. E tá tudo bem? É assim que o corte funciona. Daí ela ficou, tipo, chocada. Falou assim, ah, é verdade. Né? É verdade. Eu falei, então. Sobre esse também, uma coisa, gente, que eu ainda não estou fazendo são processos de relacionamento para encontrar um relacionamento, para viver um relacionamento amoroso saudável, sabe? No sentido de, eu sou solteira e eu quero encontrar, me abrir para o amor. Por quê? Porque ainda é um processo que eu estou vivendo. Ainda é um processo que eu estou me conhecendo e entendendo como é que é esse caminho das pedras. Eu faço todo o processo que eu já fiz, de limpar o ex, de trabalhar dores, crenças, padrões, etc. Isso eu faço, tranquilamente. Isso, com certeza, para muitas pessoas já vão se abrir para um novo relacionamento. Mas é algo que eu ainda estou construindo, então eu ainda não tenho uma convicção para falar, olha, faz assim que vai dar certo. Então eu faço sim aberturas de caminho para relacionamentos, mas ainda é algo que eu não trago muito com muita frequência, né, para as minhas clientes. Olha só, percebe que quando o atendimento está acontecendo, pois o sono é surreal. Eu sempre durmo também. Um soninho, leveza, paz nos cortes, nunca tive nada pesado, nem dor de barriga. E eu conheço a Marina há um bom tempo, é verdade, né, Fábio? Você tá comigo quase desde o começo, né? E posso dizer que vocês estão em boas mãos. Ai, obrigada. Eu não paguei elas por fazer isso. Depois você depois você recebe. Então, cara, é fantástico, assim, os cortes energéticos, eu, como terapeuta, mudaram a minha vida, porque é minha fonte de renda. Hoje, eu vivo só de terapias, e sim, é possível viver só de terapias. Você precisa trabalhar algumas questões em você, acreditar principalmente no seu potencial. E o que realmente não me deixa parar com as minhas terapias são as minhas clientes.
Então, elas, às vezes eu tô brocochô e tal, e do nada eu recebo uma mensagem, um feedback de uma cliente que fala assim, caraca, eu fiz essa transformação na vida delas. Então, quando eu vejo que eu transformo a vida delas, isso me deixa tão feliz e elas me contam umas coisas assim, né? Outro dia a Beth me contou uma coisa e eu fiquei tipo, cara, que feliz, né? A Beth me contou que estava estudando e eu fiquei muito, 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 muito feliz mesmo, assim, de verdade. Falei, caraca, que assim, então são coisas que não me fazem desistir. Agora também eu tenho as minhas alunas que também não me fazem desistir, porque elas pegam o meu pé mesmo, falam assim, Mari, como é que eu atendo isso? Como é que eu faço isso? Como é que... E tal coisa, sabe? Então, elas são fantásticas também, não me deixam desistir. Então, só para encerrar uma coisinha para vocês, uma questão de... Os cortes energéticos, eles não são do mal, eles não fazem mal para outra pessoa ou contra alguém. A pessoa, ela pode ser cristã e você pode sim fazer um corte energético. Funciona muito bem à distância. Quando eu faço um coletivo, eu não preciso do nome, inclusive, muitas vezes eu já fiz o coletivo e 3 dias depois eu mando para outra pessoa e a outra pessoa, ela ela recebe a energia, porque para a espiritualidade não tem tempo e não tem espaço. Então, dentro do curso, eu vou ensinar cortes coletivos para as terapeutas e eu vou ensinar o corte da escassez financeira, que daí eu vou falar na outra aula com mais propriedades, com mais. Funciona super à distância. Eu trabalho totalmente offline. O que é offline? Eu faço no meu tempo, tranquila, escolho o meu dia, escolho o dia que eu vou fazer o do cliente, faço todo o processo, gravo um vídeo, e isso eu vou ensinar também. Gravo um vídeo, subo para o YouTube, porque não é pago, e aí o cliente pode ver quantas vezes ele quiser esse corte. E tem ali, não vai encher a sua memória, a gente ficar guardando e não vai demorar muito para você mandar para o cliente também. Então, tudo isso eu vou ensinar. E eu acho que é isso. Então, gente, não é só um curso, não é porque eu estou fazendo, não é porque eu estou, né, aqui como mentora, como professora, é realmente um processo de transformação de vida. As meninas aqui, ó, são maravilhosas, ó. Concordo com a Fábia, uma excelente terapeuta, ela se tornou uma grande amiga. Inclusive, ainda quero ir naquele nosso rolê. A Fábia, olha, a Fábia é de São Paulo, Beth, ela pode ir com a gente quer ir no, na Aparecida, hein? Eu ainda vou, esse ano ainda vou para Aparecida. Essa semana ela me salvou ajudando no alinhamento dos meus estudos de mediunidade. E uma coisa que eu falei para Fábio, gente, eu não cobro por orientação. Se você chegar no meu WhatsApp ali e mandar mensagem, tipo, ai, Mari, como é que eu estudo? Como é que eu começo? Gente, eu vou falar para vocês. Porque eu não tive isso quando eu comecei. Então, eu sei como é difícil começar sozinha. Então, não é todo momento que eu vou querer vender alguma coisa. Não, eu vou fazer mesmo de coração. Eu fui uma dessas abençoadas no dia seguinte, o ritual coletivo era totalmente voltado para o que eu precisava, olha só, gente, que são maravilhosas, viu? E eu nem combinei com elas. Aquela, tipo, eu nem realmente não combinei com elas. Então, para vocês que estão aqui pela primeira vez, me conhecendo, ficou alguma dúvida sobre cortes energéticos, sobre o processo? Me perguntem. Qualquer coisa vocês podem me perguntar no WhatsApp. E eu tenho certeza, assim, eu pego na mão de vocês e eu acompanho mesmo, tá? Dentro do curso, já abri a turma está aberta, o grupo já está aberto lá para vocês entrarem, para quem já quiser iniciar. As aulas, elas vão começar no dia 8 de julho, agosto. Que dia que eu falei de agosto, gente? Por que na minha cabeça era dia 12 de agosto?
Enfim, na minha cabeça era dia 8 de agosto. Olha só, 8 de agosto é um sábado. Mas as aulas eu pretendo começar entre o dia 5 a 12 de agosto. E eu tinha colocado de começar as aulas de quem vai fazer para si mesma, os cortes, também vai ser numa terça-feira. Então, os cortes, a mentoria para terapeutas vai ser nas quartas-feiras, às 19h30. É uma aula por semana, vão ser 10 aulas, tá? Todas as aulas elas vão ser gravadas, caso você não consiga assistir, pode assistir depois. Eu estou me programando para fazer, sim, um PDF por aula para vocês. É uma coisa que eu pequei nas outras turmas, porque eu simplesmente odeio PDFs, eu odeio ler online, mas eu sei que para vocês vão ser, é bom, né? Algumas pessoas gostam. Então, as aulas vai começar provavelmente no dia 12 de agosto, ali na segunda semana de agosto. Vão ser 10 aulas, 19h30, e para quem vai fazer os cortes para si mesmo, eu vou fazer entre 5 a 6 aulas. Vai depender do jeito que eu vou conseguir distribuindo os conteúdos, mas na minha cabeça tá para 5 aulas, no máximo 6. E eu vou ensinar para vocês fazerem para si mesmas. Então, por isso que ela é menos aula, porque tem coisas para terapeutas que eu preciso me aprofundar mais. E para quem vai fazer para você mesma, eu acredito que o básico ali, a intuição, o processo vai ser mais simples, tá? Provavelmente, a grande probabilidade desse ser a única turma online que eu vou fazer dos cortes para si mesma. Provavelmente, gente. Provavelmente eu vou deixar gravado e depois eu vou vender gravado para quem tiver interesse. Mas eu ainda vou sentir no meu coração como que vai ser essa primeira turma para depois abrir as demais turmas. Eu me apaixonei por dar aula sobre cortes energéticos, falar para vocês, eu me apaixonei. As minhas turmas, assim, são minhas turmas do coração. A turma 2, inclusive, foi tão difícil terminar as aulas com elas. De 10 aulas foi para 12. E sempre que eu for tendo coletivos, jornadas, aulas sobre desenvolvimento, alguma aula bônus, eu sempre vou dar prioridades para as minhas mentoradas. Então, as minhas mentoradas, elas participam de tudo aquilo que eu for fazer, até as antigas, né? Elas ainda, se elas quiserem participar, eu mando o link para elas, elas participam, menos da turma nova, mas as aulas que eu for dando ou alguns processos que eu for fazendo, elas também participam. Então, para você que for minha mentorada, vai sempre estar participando de tudo aquilo que eu for fazendo, porque eu sou assim, gente, do nada eu decido fazer um ritual. Do nada eu decido fazer um desbloqueio sistêmico de constelação. Do nada eu decido fazer uma jornada de uma semana. Eu sou assim. É minha energia, não adianta. Já tentaram me domar, não deu muito certo. Então, para quem está nos meus grupos, sabe que do nada eu mando, ó, dia 7 de 7 tem um ritual, é dia 6. Eu sou assim. Mas eu faço realmente o que eu faço de muito coração mesmo, de muito amor, de muito carinho. Eu sinto um prazer enorme de tudo que eu faço. Sinto um prazer enorme de ensinar. Por mais que eu esteja passando pelos meus processos internos, eu busco ser a melhor pessoa possível para o outro. Já fui muito mais linda, já fui um pouquinho mais grossa, talvez. Então, eu sou muito mental. Então, eu sou muito mental, eu sou muito racional, eu sou muito mente. E às vezes eu falo e as pessoas se machucam porque não é por mal, eu não falei por mal, mas é o meu estado de pensar e meu raciocínio muito rápido. E aí as pessoas, não, as pessoas querem que a pessoa lambe elas e não sei o quê. E comigo não, comigo é papo. Ó, vamos fazer sobre vitimismo. Ah, mas eu não sou vítima. Então, é desse jeito, né?
Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Eu vou parar a gravação agora, que eu vou falar para vocês. Para quem está assistindo, se você está assistindo até o dia 10, olha, vou ser legal, até dia 12, que é no domingo. Eu vou manter o valor que eu vou falar para as meninas agora, mas eu não vou gravar, vai ficar na curiosidade. Quem aí ficou com vontade de fazer o curso?